Bem, glória a Deus. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Trouxe a Bíblia, bora meditar na palavra de Deus. Tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus, né? Mais uma vez a gente fala sobre um assunto aqui no livro de Daniel. Nós estamos estudando, começando sobre a fidelidade dos homens do passado. Inclusive nós estamos no propósito de Daniel. Abra no livro de Daniel comigo, em nome de Jesus. Livro do profeta Daniel. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Glória a Deus. Daniel, quem está comigo aí, diga amém. Eu quero ler uma passagem aqui de Daniel, no capítulo número 6. Capítulo 6, versículo 27. 6, 27. A gente já leu esses dias, porém, nós vamos reler novamente para que possamos meditar. Ele salva, livra e opera sinais e maravilha nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Feche os seus olhos. Pai, por favor, continua falando conosco nessa noite, através de tua palavra. Nos ajude a entender e a compreender a tua palavra. Por favor, nos ajude. Nós te pedimos assim, sabedoria, entendimento da tua palavra. Eu te peço, abre o nosso entendimento. Abre, Deus, o nosso entendimento nessa noite da tua palavra. No nome de Jesus. Fala comigo assim, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dar aí? Amém. Marque a palavra Ele salva. Marcou aí? Ele salva. Diga comigo assim, diga: Ele salva. Amém? Pode sentar, por favor. Primeiro vamos trabalhar nesse texto que o rei Dário disse: Ele salva. Quem aqui crê que Ele salva, dê glória a Deus aí? É o que está na Bíblia. Ele salva. Quantas vezes, irmãos, você vai ver na Bíblia o Senhor trazendo essa salvação para toda a humanidade? Quantas vezes? Várias vezes. O texto diz que é Ele que salva. Esse Deus é o Deus da salvação. Fala comigo assim, diga: salva. Quando Ele diz salva, é porque Ele salvou Daniel daquela situação. Qual era a situação de Daniel? Os inimigos se levantaram contra Daniel, e não eram poucos, eram muitos. Mas só que Daniel aparentemente estava só. Nós já estudamos sobre isso. Mas só que quando nós temos Deus, nunca a gente vai estar só. Humanamente falando, sim. No mundo físico nós estaremos realmente só, mas no mundo espiritual existe uma milícia de anjos que está em nossa volta. Para cada crente que está aqui, que crê, pelo menos um anjo está em sua volta. Pelo menos um anjo. E só basta um. Diga amém aí. Pelo menos um anjo está em sua volta aí. Amém aí? Nós chamamos de anjo da guarda. Aquele que guarda você, aquele que protege você, aquele que livra você, aquele que livra a sua família. Então existe um anjo. E aí o rei Dário disse assim: Ele salva. Fala comigo assim, Ele salva. Aí ele fala assim: Ele salva de quê? Ele salvou Daniel do poder dos leões.
Ele salvou Daniel do poder de Nabucodonosor. Ele salvou os amigos de Daniel do poder do fogo. Diga glória a Deus aí. Ele salvou Daniel no momento em que eles estavam sendo ameaçados de morte, e Daniel precisou revelar. Daniel teve a interpretação de um sonho, e Deus deu o quê? O livramento para Daniel e para todos os sábios da Babilônia. Quantas vezes o rei Dário não soube que o Deus de Daniel salvava? Que o Deus de Daniel, fala comigo, salvava e livrava. Ele fala assim, ele salva e livra. Repete comigo, salva. Quem aqui já viu, em nome de Jesus, quem aqui já viu Deus fazendo algo assim na tua vida, bem parecido com Daniel? Salvando, eu já vi. Deus salvando alguém da minha família, alguém que estava na escuridão, Ele trouxe para a luz. Deus livrou alguém da minha família, Deus me livrou. Quantas pessoas já receberam o livramento de Deus aqui? Olha que maravilha. O rei Dário só está dizendo assim, olha, Ele salva, Ele livra. Diga amém? Fala comigo assim, livra. A Bíblia diz que Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, Ele vai te livrar da peste perniciosa. Diga glória a Deus aí. Deus, Ele declara, se Deus é por nós, quem será? A palavra declara através do texto de Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Irmão, o texto já diz que Ele é por nós. Então Ele salva e Ele livra. Repete comigo assim, salva e livra. Eu já vi aqui na Bíblia Deus livrando o povo dele muitas vezes. Quem já viu na Bíblia também, diga amém. Várias vezes Deus livrou o povo, salvou o povo lá do Egito, salvou o povo lá da Babilônia, tirou o povo da Babilônia que estava escravo há mais de 70 anos. Ele tem o poder de salvar com a sua poderosa mão. Então Ele salva, Ele tem o poder de salvar o filho, a filha, o irmão, o pai, o tio, qualquer pessoa da tua família, até aqueles que a gente pensa que não tem mais jeito. De uma hora para outra Ele pode fazer um grande milagre aí. De uma hora para outra, meu irmão, ei, de repente Deus pode acontecer a qualquer hora, sim ou não? O de repente de Deus começa a acontecer no momento que você crê que Ele é o Deus da salvação. O texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida. Isso, João 3, 16, 17. Vamos ler lá? Põe na tela aí, meu filho. Vamos lá. Depois eu volto aqui para Daniel novamente. O versículo 16 e o versículo 17 é muito claro. Quando ele fala em João 3, 16, todos nós conhecemos esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele salva e dá a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para quê? Para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Olha, o propósito é de salvar. O propósito não é de condenar, mas o propósito é de salvar. Escute, irmão, o propósito é de salvar e não condenar. Tem gente que condena os outros só no olhar. Pelo fato de você não concordar comigo, não significa que você ou eu estamos salvos ou não. Quem garante a nossa salvação é a nossa fidelidade a Deus. Não é a sua opinião que vai garantir a minha salvação ou a minha opinião a respeito da sua vida. Alguém está pegando alguma coisa? Diga amém, irmão. Eu não concordo com isso. Não tem problema não. Se concorda ou não concorda, isso é problema seu, é pessoal. Agora a questão de salvação, Ele disse, eu vim não para condenar, eu vim para salvar. Quem condena, quem gosta de condenar uns aos outros é os próprios seres humanos. A gente tem esse defeito de querer condenar os outros, que é mais fácil condenar os outros do que se condenar. Não, é assim ou não é? É mais fácil apontar os erros dos outros do que olhar os nossos. Bem mais fácil. Mas quando nós começamos a andar dentro da Bíblia, é isso mesmo, passear dentro da Bíblia, a gente sabe que existe um Deus de misericórdia. Olha só, um Deus de misericórdia. E não que manda a gente esconder pecado, não. Ele manda a gente confessar para que a gente possa prosperar. Entenda bem. Então Deus, Ele é muito maravilhoso.
Então quando o rei Dário fala assim, ele salva, ele livra. Repete comigo, ele salva e ele livra. Da mesma forma que ele salva, ele também dá o livramento. E o terceiro tópico, ele faz o que mais? Ele opera. Tá vendo aí? Volta lá de novo. Vamos lá de novo. Eu já vi Deus salvando pessoas da escuridão, das trevas. Já vi alguém sendo liberto. Eu já vi com os meus olhos, ninguém me contou. Eu já vi Deus dando livramento. Inclusive eu já recebi vários livramentos. Quem aqui já recebeu algum livramento aí? Eu acredito na salvação de Cristo. Eu acredito na salvação de Cristo. Quem acredita também na salvação de Cristo, diga amém. Pronto, ele salva, ele livra. Amém aí? Ele livra, fala comigo assim, livra. Ele vai te livrar das coisas ruins, das coisas negativas. Ele livra você de todo mal, diga amém aí. Ele livra a senhora, livra o senhor, livra você de toda maldição. Ele livra nós das coisas ruins. O livramento de Deus está sobre a nossa vida. Agora, ele diz assim, ele opera. Repete comigo assim, diga, ele opera. Olha aí, salva, livra e opera. Anotou? 3 tópicos importantes. Salva, livra e opera. Quem aqui já sentiu a salvação de Cristo gratuita? Como assim? Gratuita para nós, mas ele foi lá, sofreu na cruz por nós. Ele pagou o preço por nós. Foi ou não foi? Gratuita para quem crê. Ele fala assim, quem crê será salvo. Quem não crê? Não, vamos lá. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. A palavra é determinante, não é? Forte, né? Palavra-chave. Olha para o irmão e fala assim, aí, tu crê ou não crê? Se crê, já está salvo. Eu não creio, então já era, já não está salvo. É assim ou não é? É muito prático isso aqui, está aqui na Bíblia, está aqui no livro de Marcos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Agora, quem condena quem? Fala comigo assim, as minhas atitudes. Não, pode falar que é verdade. Diga, as minhas atitudes auto me condenam. Quem condenou quem? Foi Deus que condenou Sansão? Como assim? Pai, pastor, quer dizer que Sansão foi condenado? Não é bem por aí. Quem vai julgar é Deus aí. Quem entendeu, diga mesmo. Agora, quem levou Sansão para aquele caminho de destruição? Que os inimigos cegou os olhos dele, que os inimigos fez ele de palhaço. É isso que o diabo faz na vida da pessoa. Quando a gente dá lugar para o inimigo entrar, ele entra. E por onde foi que o inimigo entrou? Fala comigo assim, através do sentimento. Não, pode falar, através do sentimento. Olha aqui nos meus olhos. O diabo ele pode entrar através do nosso sentimento. Sentimento é coração. É o que você pensa. Ele pode entrar através do seu sentimento. Tenha cuidado com o seu sentimento. Muito cuidado. A Bíblia diz que o nosso sentimento ele é corrupto. Eu te mostro na Bíblia. Nosso coração é sentimento. Cuidado com o seu sentimento para ninguém, para nada ferir teu coração. Se a senhora não gostou de alguma coisa que alguém falou, isso é o seu sentimento. Cuidado com o seu sentimento, ele pode te destruir, ele pode te acabar contigo. Ele pode acabar com qualquer ser humano. O sentimento de Sansão, ele começou a ter um sentimento pela pessoa que não era para ele ter. Ele começou a se envolver com algo, com uma mulher que não era para ele se envolver. Foi enganado pelo sentimento. Tem muita gente enganada pelo sentimento, por alguma coisa, mexe no sentimento dela, mexe na alma dela. E se é alguma coisa que está tirando você de Deus, não se afaste não. Não se afaste não. Tem coisas que quer tirar a gente de Deus. Daniel lá dentro da Babilônia levou Deus para lá. Na Babilônia tinha Deus? Tinha deuses, vários deuses, pode ler lá. Eles adoravam vários deuses, mas Daniel levou Deus para dentro da Babilônia. Fala comigo assim, não é o ambiente que me faz. Diga, sou eu que faço o ambiente. Alguém pegou? Aonde você chega, leve Deus. Aonde você for, leve Deus. Aonde você for, leve Deus. Onde você for, você tem que levar Deus. Não levar uma religião.
O religioso aponta, julga, crucifica. O cristão, ele prega e mostra a verdade. Isso aqui, ó, quer seguir esse caminho? Tem a salvação. Não quer? Jesus, ele mostrava o caminho. Como foi que ele disse para o discípulo? Em João capítulo 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser. Primeiro tem que passar por Cristo. Tem que entregar a vida para Cristo. Passar por esse relacionamento, passar por esse caminho, passar por esse alinhamento. E olha aqui o que a palavra vai dizer para nós. Como é interessante isso aqui. Ele salva e livra e opera. Quem aqui já viu o operar de Deus na sua vida? Vou perguntar de novo. Quem aqui já viu o operar de Deus na sua vida? Já viu? Você não assistiu na vida de alguém, você viu na sua própria vida. Você já viu o operar de Deus na sua vida? Já? Pois bem, o operar de Deus vem na nossa vida. O operar de Deus vem em nós, quando a gente crê nessa palavra. Ele opera. E a Bíblia diz no livro de Isaías 43:13. Pode colocar, irmão, por favor. 43:13. A Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. 43:13. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, vamos ler na Bíblia. Dário, que era o rei Dário na época, ele viu o operar de Deus. E o profeta Isaías escreveu: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, ou seja, operando Deus, quem impedirá? Eu não sei como é que está na tua tradução da tua Bíblia, mas quando Deus ele age com precisão. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E olha só, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ou seja, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o operar de Deus. Sabe quem limita o poder de Deus? Somos nós. A gente quer limitar na nossa caixinha. Ah, se Deus fizer isso, se Deus não, meu irmão, Deus ele faz. Somos nós que limitamos Deus, que parece que queremos colocar Deus dentro da caixinha. Meu irmão, Deus não funciona de acordo com a tua vontade, de acordo com a vontade dele. Por isso que a Bíblia ensina você a orar pedindo a vontade dele, não a sua. A Bíblia ensina a gente a pedir a vontade dele. Romanos capítulo 12, versículo 2, na parte B, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E acabou. A vontade dele é boa, perfeita. Não é para agradar você, é para agradar ele. É de acordo com a vontade dele. Alguém está pegando alguma coisa aí? É para agradar a ele. Não. Deus fez isso aqui para me agradar, não, irmão. Deus ele fez porque ele sabe o que é melhor para você. Deus ele opera porque ele sabe o que é melhor para você. Deus ele age porque ele sabe que é assim que tem que agir. Deus ele sabe os caminhos pelos quais a gente tem que passar. Tem gente que não aceita passar por uma provação, não aceita passar por uma dificuldade, não aceita receber o não. Tem gente que o orgulho é igual ao orgulho de Naamã. O problema de Naamã não era a lepra dele, era o orgulho dele. Você está pegando? Diga amém, irmão. O problema de Naamã não era o orgulho, a lepra dele. Para ser mais claro, o problema de Naamã era o orgulho dele. O profeta, ele vinha até tocar no Naamã. Mas ele fala assim: eu vejo que esse camarada, ele tem uma coisa nele que precisa ser tratado. Você sabia que eu e você precisamos ser tratados todo dia? E quem trata a gente é o Espírito Santo. O Espírito Santo usa pessoas para tratar a gente. Você ouviu? Diga amém, irmão. Você me dá paciência. Não vai vir não, irmão. Muitas vezes vai vir outra coisa diferente. Vai vir alguém para tentar tirar a sua paciência. Aí você não entende. Sabe, eu peço paciência e Deus não me dá. Espera aí. Já que você está pedindo paciência, vai vir alguma coisa para tentar testar a sua paciência. Aí você vai começar a aprender a lidar com essa situação. Quando você aprender a lidar com essa situação, aí você fala assim: agora aprendi a ter paciência. Então quando a gente pede alguma coisa,
E Deus, ele testa a gente. Entendeu? Deus, ele testa a gente. Por exemplo, Deus me dá fé. Alguém já orou pedindo fé? Não, quem já orou pedindo fé? Aumenta a minha fé. Já orou? Mas o que é que a Bíblia diz? Que a fé não vem pelo pedir, vem pelo ouvir. Agora não basta só ouvir a palavra, é preciso você acreditar nela. Romanos 10, 17, tá aí, ó. Abra a tua Bíblia, Romanos 10, 17. Então, meu irmão, nós precisamos entender que Deus opera a partir do momento que nós começamos a crer essa palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de quem? De Deus. Bem mais prático de falar, que na tradução diz: a fé vem pelo ouvir. A fé é quando você vai adquirir fé. Você vai ouvindo e a tua fé vai aumentando. Diga amém? É ouvir sobre cura. Eu vou acreditar. Você acreditou na cura. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A pregação da palavra de quem? De Deus. E é prático a gente ver. É ouvir na palavra que a tua fé vai aumentar. Ficar acomodado em casa não vai aumentar a tua fé, não. Você pode até pedir, Deus me dá. Você pode pedir qualquer coisa a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que você vai adquirir fé quando você começa a ouvir a palavra. E a Bíblia ensina que a fé é certeza. Fala comigo, a fé é a certeza daquilo que se espera. Quem aqui está esperando alguma coisa aí receber da parte de Deus? Então isso aqui é a fé. Você está esperando, sabendo que vai receber, sabendo que Deus vai fazer alguma coisa. Esteja preparado pelo sim ou pelo não. Pastor, não. Pois é, quando vier o não, esteja preparado também. Porque nós precisamos estar preparados para tudo. Aqui nós pregamos o evangelho que está aí, ó. Diga amém? Por exemplo, Daniel recebeu não, naquele momento. Não consegui te livrar da cova dos leões, Daniel. Ele recebeu o não do rei, mas ele recebeu o sim de Deus. Nessa vida você pode receber ou não. Amarrado, mas pode amarrar, queime, pise em cima, vai se você quiser. Mas nessa vida você pode receber ou não. Mas de uma hora para outra Deus te dá o sim. O não que Daniel recebeu do rei, e a assinatura escrita, o edito, a lei escrita para prejudicar Daniel, irmão, olha para cá, olha para mim, foi um trampolim para que Daniel crescesse, para que Daniel tivesse sucesso. Quem está pegando, diga amém, irmão. Daniel subiu um degrau muito grande, amém, irmão? Ele, olha para mim, ele já era considerado, ele já era abençoado. Agora, meu irmão, o rei volta e fala assim, agora vai ter um decreto agora, para glorificar o Deus de Dan. Isso. Então tem coisas que aos nossos olhos, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa. Quem já orou assim? Falando para Deus que é uma pessoa tão boa. Não, você nunca orou assim, não? Papai, não minta não. Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém, e acontece essas coisas comigo, acontece essas coisas com a minha família. Sou uma pessoa muito boa, Senhor. Quem já orou assim? Ou parecido? Vários, pô. Nunca ninguém orou assim, não? Nunca ninguém falou assim, essa palavra? Que eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém, as pessoas só tentam me prejudicar, e não sei o que. Isso é mimiseiro demais, não é, irmão? Isso é muito mimiseiro demais. Qualquer coisinha já fica com um beicinho. Irmão, Daniel foi um cara, quando ouviu não, ele falou, tudo bem, eu vou para a cova dos leões, mas eu sei quem vai comigo. Quem vai comigo é o grandão, é o todo-poderoso. Então nós precisamos acreditar. Quem estava com Daniel tem todo o poder, não tem somente, tem todo o poder. Então olha só, ele opera sinais. Fala comigo assim, sinais. Quem aqui já viu o arco-íris? Já viu? Lá no céu, olhou no céu, olha que legal, arco-íris. Que sinal é aquele? Hã? É um sinal de que Deus não vai mais acabar o mundo
com água. O mundo. Quem está pegando, diga amém, irmão. Não vai mais acabar o mundo com água. Está pegando aí? O sinal está lá. Ele opera sinais nos céus e na... O sinal está lá, dizendo, olha aí, ó, o que eu prometo eu cumpro, hein? Diga amém, irmão. Já viu o arco-íris? Já? Quem já viu, diga eu. Já viu? Pronto, olha como Deus é maravilhoso, gente. Deus, ele firma o seu propósito. E aqui está. E o texto vai dizendo assim: opera sinais. Fala comigo, sinais. Quais foram os sinais que ele fez lá no deserto? Você lembra de algum? Fala de um para mim, vai. No deserto, quais foram os sinais? Os calçados, o quê? As roupas. Os sinais, esses sinais, maravilha. Irmão, as codornas, né? O maná. São sinais no deserto. Você, pastor, estou passando um deserto tão grande na minha vida. Amém. É sinal que vai ter terra prometida para você. Quando se passa pelo deserto, vai ter terra prometida para nós. E a Bíblia diz que a terra prometida manda leite e mel. Repete comigo assim, diga leite e mel. Irmão, só o cacho de uva era 2 homens para levar. O cacho da uva, 2 homens para levar um cacho de uva, já pensou? Imagina o tamanho da melancia daquela terra. Porque quem habitava lá, quem era? Eram os gigantes. E quem está pegando, diga amém, irmão. Então é um negócio louco, um negócio grande. Está na Bíblia aí, pode ler lá. Lá no livro de Números. Então olha só, a partir do capítulo 14 em diante, você vai ver essa história todinha sobre a terra prometida. Então ele opera sinais. Sinais e maravilha. Esse rei viu os sinais de Deus. Sinais e maravilha. Fala comigo, maravilhas. Deus opera fazendo maravilhas. A maravilha de Deus chega no nosso meio. É a maravilha de Deus. A água, a Bíblia diz que a água, lá no livro de Êxodo, a água não prestava para beber. A água não prestava para quê? A água era amarga. O nome do lugar se chamava Mara. Aí Moisés foi fazer o quê? Orar. Senhor, água tem, mas a água não presta para beber. Ele começa a orar e Deus fala assim: Moisés, pega um pedaço de quê? De árvore. Se fosse hoje, né, irmão, eu vou jogar aqui um pouco d'água aqui, com galho de água em você, se você é abençoado. Tá amarrado, um negócio esquisito, né? A pessoa, se eu fosse fazer isso aqui, eu vou chamar de doido. Porque crítico só o que tem. Mas para aquele que está na Bíblia, imagine só. Deus que mandou ele pegar o quê? Um galho de quê? Está no Êxodo, vamos ler lá? Então são as maravilhas. Então assim, ó, joga um galho de árvore aonde? Dentro da água. E as águas, e quem foi que falou isso? Foi Deus que falou para quem? Para Moisés. E Moisés falou assim: mas só isso, Moisés. Você não já orou? Eu estou te dando agora o que você precisa fazer. Diga amém. Já encontrou? Pronto, põe na tela aí, filho. Êxodo. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou aonde? Nas águas. E as águas se tornaram-se o que? Doce. E ali lhe deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou. Diga glória a Deus aí. E disse: se ouvir atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos meus olhos, inclinares aos teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre quem? Sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te cura, que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 25 e 26. Diga amém aí. Então o que está na Bíblia eu só preciso crer, não preciso estar indagando. Mas não era para ser assim não. Pois é, foi assim que aconteceu. Não precisa você estar reclamando com Deus. Deus, não é para ser assim não, né? Mas está na Bíblia, meu. É só você crer, acabou. Imagine se Moisés: mas Senhor, não dá para o Senhor
fazer outra coisa não, é pegar um galho de árvore, jogar dentro da água para a água se tornar boa para se beber. Ele falou, não, é assim que tem que fazer. Pega um galho de árvore e joga dentro da água, acabou. A água vai estar boa para se beber. Veja no versículo seguinte, 22, 23, o povo está reclamando porque a água é amarga. A água é o quê? Amarga. E agora todo mundo vai... Aí Moisés fala assim, volta a beber novamente da água, porque a água está boa para se beber agora. Então a gente vai começar a entender isso, que Deus vai fazendo sinais e maravilhas, aonde? No deserto. E Ele faz sinais e maravilhas em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Às vezes o inimigo não deixa nem a gente ver o que Deus está fazendo em nossa família, em nossa vida. Ele não deixa não, porque o bicho é nojento. Ele tampa a nossa visão. Ele tampa a nossa visão para a gente não ser abençoado. Aqui ó, Ele faz sinais e maravilhas. Fala comigo assim, diga, no céu e na terra. Aqui. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Imagine só, leões famintos. Deus o livre, um leão faminto invadir isso aqui. Misericórdia. Sangue de Jesus sem poder. É crente correndo para tudo quanto é lado. Eu sou o primeiro a correr. Eu vou esperar para o tempo ruim, meu irmão. Eu não sou nem Daniel, sou o Roberto. Então você... A não ser que a gente faça aquela oração, né? Senhor, fecha a boca do leão, né? Gente. Irmão, nós precisamos entender que esse povo do passado tinha uma fé genuína, verdadeira, uma fé firme. Diga amém? Eles morriam rindo. Lembra da morte de Estevão? Do jovem Estevão? Enquanto estava apedrejando Estevão, o que é que ele viu? Ele viu os céus abertos e Jesus sentado à direita de quem? De Deus. E Jesus se levanta. Agora eu estou vendo ele de pé. Alguém falou, esse cara está doido, está sendo apedrejado, está tendo alucinação. Ele estava vendo o Cristo. Diga amém? É quando o nosso corpo começa a descolar da alma, ou seja, a nossa alma começa a descolar do corpo, nós vamos entrar no mundo espiritual. Quem está pegando, diga amém, irmão. A nossa alma descola do corpo. Alguém aqui já teve um sonho e viu o seu próprio corpo? Quem já teve esse sonho? É forte isso aí, não é? Você sonha e diz, ué, o que eu estou fazendo ali? Eu estou aqui ao mesmo tempo, estou aqui. A alma da pessoa descola do corpo. Você está pegando? Diga amém, irmão. E você começa a olhar. Que negócio sério. Quem é que já sonhou voando? É legal, né? Eu só não gostei quando taquei aqui os peitos aqui num arame. Eu não gostei muito não. Voltei para trás e falei, uai, machuquei o peito aqui. Eu sonhei já, mas aí eu bati no arame, não vi o arame. Aí, irmão, é muito bom sonhar voando. Um dia a nossa alma, olha só, a gente vai voar. Diga amém? Você lembra que Cristo, quando ele ressuscitou, ele atravessou o quê? Parede. Atravessou o quê? Se percebe que quando ele atravessa a parede, os discípulos todos estão reunidos. Está lá no livro de João, no Evangelho de João. Quando ele atravessa a parede é para conversar com um crente chamado Tomé. Tomé diz assim, eu só acredito se eu ver. Tem gente que é assim também, sim ou não? Tem ou não tem? Se eu acredito, se eu ver, eu vou acreditar. Se eu não vejo, eu não acredito. Por que eu quero acreditar? É ou não é? Aí Jesus chega e alguém fala, ué, quem que abriu a porta, gente? Ele não precisa abrir a porta, ele já é a porta. Ele fala assim, eu sou a porta. Amém aí? Ele já disse que é a porta. João 20, versículo 19. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinha juntado, e chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhe, Pai seja... Como é que Jesus cumprimentava os crentes da época? Pai seja convosco. Pai seja convosco. Olha para o irmão, Pai seja convosco, irmão, viu? Que Jesus cumprimentava, era assim. Pai seja...
E hoje, como é que a gente cumprimenta hoje? Paz do Senhor, irmão. Quase a mesma coisa, né? Mas naquela época é assim, Pai seja convosco. Então vamos lá. Dizendo, mostrou-lhe o que? As suas mãos e o lado de onde os discípulos se alegraram. Vendo o Senhor. Aí vai vir a história de quem? De Tomé. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebeu o Espírito. Nesse mesmo capítulo você vai ver a história de Tomé, porque Tomé não viu, então ele começou a desacreditar. Nesse mesmo capítulo aí. Então olha só, o nosso objetivo é mostrar para você que ela atravessa o quê? Parede. E aqui, nesse texto aqui, ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé fala assim: meu irmão, eu não vi ele, como é que eu vou crer? Disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei ou crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos o quê? Dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: Pai seja. Alguém fala assim: gente, quem foi que abriu a porta para ele? Não precisa abrir a porta para ele, ele já é a porta, acabei de falar. Então ele vai aonde ninguém pode ir, ele toca onde ninguém pode tocar, ele opera onde ninguém pode operar, ele vai na casa do irmão, liberta lá o filho, a filha, o tio, ele vai. Ah, mas ele está lá no céu, não interessa onde é que ele está. Aí, mas quando estava em coma, ela viu. Não sei como é que ela viu, mas ela disse: olha, eu vi quando entrou um homem de branco aqui, tocou em mim, e eu voltei no outro dia. Então Deus opera sinais e maravilhas. Deus faz maravilha no nosso meio. Tantas histórias que a gente escuta sobre isso. A irmã contou na Parangaba lá que ela teve um acidente, que ela saiu para fora do carro. Na hora do acidente bateu, estava sem cinto, ela foi para fora do carro. Ficou como se fosse por baixo do outro carro. Ela disse que na hora ela desmaiou lá, e ela falou que quando ela tornou, ela viu um homem vindo, ela estava tornando, viu um homem de branco, uma malinha, vindo de encontro a ela, se ajoelhou próximo dela, cuidou dos ferimentos dela, e depois pegou a malinha e foi embora novamente. Aí quando ela tornou totalmente, ela falou assim: cadê o homem que estava aqui com a malinha? Com uma maletazinha, todo de branco. Aí o irmão falou assim: senhora, a senhora deve estar delirando, porque nem o socorro chegou, nem a ambulância chegou, para você ter uma ideia, senhora. Não, ele veio aqui, cuidou de mim, tocou em mim, cuidou dos meus ferimentos. E olha só, a pancada foi muito grande. Ela disse que levantou. Aí o pessoal: não levante não, mas eu estou bem, não estou sentindo nada, só algum escoriamento, alguma coisa. Irmão, ela saiu para fora do carro, pra você ter uma ideia. Humanamente falando, essa mulher morreu. Ela ficou como se fosse debaixo do outro carro. A pancada foi grande, mas o livramento grande para a vida dela. Eu vejo Deus aí operando sinais e maravilhas. Aí olha só, a Bíblia vai dizer que isso aí é anjo. O anjo que livra, o anjo que protege, o anjo que dá vida. Diga amém aí. A gente vê Deus operando. Sábado agora a gente estava lá no Menino, nós vimos o testemunho da irmã Maria, não foi? A Maria testemunhou lá que o coração dela estava inchado, estava grande, o coração crescido, não foi, Helenil? Aí ela contou o testemunho dizendo que além do coração assim, estava o coração acelerado. Era? E ela contou o que Deus fez. No mês retrasado, nós tivemos lá, eu mais o Paulo Vitor, e ela veio na frente: pastor, vou fazer uns exames, mais novos exames, e eu vou ter um problema no meu coração. Foi descoberto, meu coração está crescido, está acelerado,
eu queria que você orasse. Você fala assim, em nome de Jesus, a senhora não tem nada no coração. A senhora crê? Eu falei, eu creio. Então pronto, recebe a palavra que eu vou só orar e confirmar. Pode fazer os exames. Graças a Deus ela fez, amém, irmão? Voltou novamente e disse assim, eu não tenho mais nada, amém? Os exames, a doutora falou, a senhora não tem nada no coração. Sabe o que a doutora disse? A doutora, aqui foi um milagre que aconteceu. O próprio médico falar que foi um milagre, realmente é um milagre, diga amém? Porque ela viu os primeiros exames, agora viu o que? O outro exame. Ela disse que vai levar os dois. Quando deu problema no coração, quando deu problema de aceleramento do coração, e agora que ela está curada. Ah, eu não creio nisso. Não é você que precisa crer, foi a irmã que precisou acreditar. Ela recebeu a bênção dela. Quem crê recebe. E a Bíblia não diz em João 11:40, quem crê vai ver a glória de Deus. João 11:40. Então quem crê vai ver. Repete comigo assim, quem crê vai ver. Então você vai ver as maravilhas de Deus operando. Agora, olhe para mim. Por que Daniel trouxe para a Babilônia olha só, essa bênção da salvação? Olha só, aqui ó. Essa bênção da salvação, do livramento, que Deus opera sinais e maravilhas. Por quê? Esse menino tinha intimidade com Deus. O que a gente precisa, gente, é ter intimidade mais com esse Deus. Nós precisamos ter mais vida com Deus. Precisamos se dedicar mais. Não é querer ser melhor do que o outro, mais santo do que o outro. É se você se dedicar ao Senhor. Você está pegando? Diga amém, irmão. Não é rejeitando os outros, dizendo que você é mais santo do que o A, do que o... Não. Faça a sua parte. Até falei aqui no culto de segunda-feira. A salvação é individual. É assim ou não é? O Senhor Jesus disse assim, cada um precisa vigiar, não foi? Não foi? Foi. Vigiar vigiar o que? A tua vida ou a vida dos outros? A sua vida. Vigia a tua vida. Quando a gente muitas vezes quer vigiar a vida dos outros, acaba esquecendo da nossa. Então a gente acaba perdendo muita coisa. Então olha só, pode perder até a salvação, que é o principal. Nós estamos aqui nesse lugar não somente para receber uma cura. A cura é muito fácil. Mas a gente continuar confiando em quê? Na salvação. Fala comigo assim, diga salvação. Eu quero orar com vocês agora pedindo uma cura para o nosso corpo, para a nossa alma. Quem está doente, quem crê, vai receber. Diga amém aí. Ele tem poder para te curar. Fica em pé no nome de Jesus. Fica em pé por gentileza.